Olá, eu me chamo Leandro e seja muito bem-vindo a mais um tema dos nossos 10 dias de oração da Revista Jovem. Hoje nós estaremos falando do tema de número 10, Enfim, Paz. Nós sabemos muito bem que o que mais desejamos é o céu. E Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, é claro em dizer que Deus colocou a eternidade, o desejo pela eternidade no coração do homem. Mas ao mesmo tempo a Bíblia também nos diz que olhos humanos nunca viram nem ouvidos jamais ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E justamente quando Jesus voltar, a partir de então serão várias e várias surpresas para os salvos. Nós passaremos um tempo de 1000 anos com Cristo no céu. E durante esse tempo entenderemos tudo em primeira mão do que aconteceu do grande conflito desde que este se iniciou e se transferiu para o nosso planeta. Enquanto os salvos experimentam de uma comunhão maravilhosa com seu Criador, vamos também poder entender por que muitas pessoas, amadas ou queridas, infelizmente não puderam estar ali. O caráter de Deus será revelado de tal maneira aos salvos que será declarado diante de todo o universo que Deus é justo. Mas ao mesmo tempo, aqui nessa terra, encontraremos um outro cenário. Satanás se encontra solitário aqui com seus demônios, sem ter ninguém a quem tentar. E isso acontece durante um período de 1000 anos, onde a terra se encontrará completamente desolada e sem vida, como no início de sua criação. Durante todo esse tempo, Satanás poderá contemplar o reino que ele queria construir, tudo resultado de sua guerra com o céu. Vendo toda essa situação, ele contempla cidades inteiras destruídas, e sem ter nenhuma alma para tentar. Durante esse tempo, os salvos experimentarão de grandiosas coisas e finalmente poderemos ter o descanso que tanto procuramos nesse tempo. Mas o principal é que finalmente o coração do próprio Deus poderá encontrar descanso, porque ninguém sofre mais com o problema do pecado do que o próprio Senhor Jesus. A Bíblia é muito clara em nos afirmar isso. E eu gostaria de refletir em um texto que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 14, verso 11. Basicamente, essa passagem vai nos dizer o que acontece depois de todo esse período de 1000 anos. Pois o nosso Senhor Jesus mais uma vez retornará a essa terra. Só que dessa vez ele não virá apenas com os anjos. Ele virá com a cidade santa e virá com todos os salvos e remidos de todas as eras. Para um objetivo muito simples. Já iremos falar disso, mas no momento em que Cristo, os anjos e os salvos e a Nova Jerusalém chegam à terra depois do período de 1000 anos, acontece a segunda ressurreição. Os ímpios e perdidos de todas as épocas ressuscitam. Diferente dos salvos, que foram glorificados na volta de Jesus, estes ressuscitam da mesma forma que morreram, com todas as suas debilidades físicas e morais. Tudo aquilo que não pôde ser transformado em vida. E uma coisa muito importante de se falar é que o caráter é o alvo de transformação hoje. O caráter de uma pessoa é a única coisa que Cristo não pode transformar em sua vinda. É o trabalho de uma vida inteira, e essa preparação precisa acontecer hoje. E no momento que Cristo retorna a essa terra e os ímpios de todas as eras ressuscitam, Satanás e seus demônios finalmente têm a quem tentar. E como diz Apocalipse, terminados os 1000 anos, Satanás será solto por pouco tempo e sairá atrás de enganar as nações que se acham nos 4 cantos da terra. Nesse momento, ele convence essas pessoas de que podem tomar a cidade santa pela força. Enquanto isso, dentro da cidade, os salvos contemplam o Salvador, erguendo-se acima da cidade. E do lado de fora também, os ímpios contemplam uma grandiosa cena. E essa cena está relatada no próprio Grande Conflito. Página 277 do Grande Conflito nos diz: atônitos, os ímpios assistem à coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina que desprezaram. Testemunham o irromper de adoração dos salvos, e à medida que sons de melodia chegam às multidões que estão do lado de fora da cidade, todos exclamam: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. E prostrados com o rosto em terra, eles adoram o príncipe da vida. E nesse momento finalmente cumpre-se o que está escrito
No livro de Romanos, no capítulo 14, verso 15, que pedimos para abrir. Como está escrito, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Nesse momento, cumpre-se a profecia. Todo ser humano, até mesmo os ímpios, reconhecem a grandiosidade de Deus e a sua justiça, e também reconhecem que, por sua própria livre escolha, rejeitaram a salvação. Nesse momento é chegado o acerto de contas. Satanás e seus demônios, junto com a multidão de perdidos, avançam contra a cidade. Mas então são destruídos com fogo e enxofre que desce do céu. A partir desse momento, todos começam a receber a retribuição por seus pecados. Mas os salvos estão seguros dentro da cidade. E depois de todo esse tempo de destruição, o mesmo fogo que é responsável por destruir os ímpios também purifica o nosso planeta. Sendo assim, um novo e grandioso e lindo carpete de grama cobre toda a face da terra e dá-se início a uma nova criação. Sendo assim, o reino de Satanás, o reino de trevas e de pecado foi banido para sempre. Nesse momento, poderão desfrutar de uma paz eterna nunca antes testemunhada. Essa paz começou a ser sentida durante os 1000 anos no céu, onde reinaram como sacerdotes de Cristo. Puderam entender as razões de todas as coisas, mas agora podem viver em comunhão eterna com o Criador. Aquela comunhão que antes fora perdida no Jardim do Éden é finalmente restaurada, sem nenhuma probabilidade de um mal surgir novamente. Como o profeta Naum escreve, não se levantará por 2 vezes a angústia. E a única lembrança que se terá de que um dia houve pecado nesse mundo é justamente a única lembrança que jamais poderá ser apagada. As mãos de Cristo marcadas pelos cravos da cruz. Como está escrito no livro do profeta Zacarias, quando lhe perguntarem: que feridas são estas nas tuas mãos e nos teus pés? Ele lhes responderá: são feridas com as quais fui ferido na casa de meus amigos. Essa será a única lembrança existente de que um dia houve o pecado. Mas isso não será motivo de tristeza ou de frustração por parte dos salvos, mas será uma eterna lembrança da libertação que foi ofertada por Cristo, do plano da redenção que foi um sucesso e rendeu frutos eternos. E o próprio Jesus, como está escrito, verá o fruto de seu trabalho, uma multidão incontável de salvos, e ficará satisfeito. E por fim, o grande conflito encerra da seguinte forma: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que tudo criou, fluem luz e vida e felicidade através do espaço infinito. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. Isso está registrado na página 280 do Grande Conflito. São boas notícias, não? Na verdade, maravilhosas notícias, que poderemos contemplar em primeira mão, pois essa promessa, esses eventos são reais e se aproximam cada dia mais. Nosso Senhor está prestes a voltar nas nuvens do céu, e todo o pecado, toda a tristeza e toda a dor desaparecerão para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa também é a sua esperança? Pois que assim seja para todos nós. Que Jesus Cristo nos abençoe e a cada dia nos prepare para ver a sua face naquele grandioso dia. E um desafio para você nos comentários. Deixe então aquilo que mais impressionou o seu coração nessa mensagem e, se possível, digite em uma palavra que possa resumir o estudo que nós fizemos hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Querido amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela esperança que existe em Cristo Jesus, pelas promessas maravilhosas de vida eterna e vida em abundância, vida que o Senhor veio nos trazer. O próprio Jesus veio em carne e se tornou um conosco e nos possibilitou novamente estar em união com o céu, em união com o Pai. Por favor, preenche todos os dias o nosso coração com essa esperança, de entender que as lutas e labores desta vida terão seu fim e que o Senhor, meu Deus, também poderá encontrar descanso. Que possamos apressar ainda mais a tua vida e trabalhar para o Senhor e aguardar para dizer: este é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará, e na sua salvação exultaremos e nos alegraremos.
Em nome de Jesus. Amém.